Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 33º podcast, né? O número místico. Desta vez, novamente, gravando diretamente de um evento da Sucesso, que agora não é mais o seminário executivo, é o Tech Now by Sucesso. Primeira vez o evento, desde que eu estou patrocinando a Sucesso na PUC, cheio de gente, um evento aberto, diferente dos modelos anteriores, muito legal, cheio de gente de fato. Todo mundo aproveitando, todo mundo trocando informações. Hoje nós falaremos sobre o fim do backup, que é mentira, é óbvio, não é o fim do backup, mas questionaremos algumas funções do backup em conjunto com a Pure Storage. Então comigo hoje eu acho que é o podcast que mais tem gente, tá de novo pela sei lá quantas vezes já o Paulo Marcon, Enterprise Account Executive da Pure Storage, responsável pela região sul do país. Falou bonito, cara. Muito bom. Comigo, Renato Malvese, chefe de serviço de tecnologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, cliente Pure Storage. Meu sócio, meu querido sócio Rafael Carvalho, diretor de serviços da empresa. Também conhecido como Smiggle. O cara que domina absurdamente Pure Storage. Que nos colocou como a primeira empresa certificada de serviços de Pure Storage. Como diriam os americanos, the man. Tu viu como tu fala? Né? Eu não estou aqui para ajudar, eu estou aqui para te atrapalhar. De fato? Tu consegue? Eu consigo. E também Rafael Okmer, gerente executivo de TI da Auxiliadora Predial, cliente Pure Storage também. Antes de começar, queria agradecer nossos avalistas. É isso aí, né? Tinha que ter alguém para falar mal, mas acho que eles vão então tem que trazer um ponto negativo também para a gente debater. Queria agradecer vocês pela presença, pelo tempo, né? A gente acaba juntando os momentos para fazer isso, e esse aqui já deu certo lá em Bento, de novo aqui, quando a gente se encontra para trocar informação, gerar conteúdo, para quem não está aqui assistir depois. Eu gosto do roteiro do podcast da Net5, porque o roteiro acabou agora. Acabou. Daqui para frente é o que a gente quiser. Não, eu tinha roteiro nos primeiros 6 ou... Sim, eu lembro disso, eu participei de alguns. Depois foi embora. Não, nos primeiros o Henrique, ele teve a coragem de me mandar um roteiro por escrito, o que eu deveria falar. Eu dei risada dele. Não, tópico. Tá, mas então aquele roteiro que tu me mandou eu jogo fora e... É só agora. O Marcon que não recebe. Ah, tá. Eu não recebi também, ó. Tá, o tema é o tema da apresentação que a gente fez aqui. É a provocação do fim do backup. Então, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer, do nosso ponto de vista, que a gente não está dizendo que todo mundo tem que fazer isso, a gente entende que existem cenários diversos, mas da forma que a gente enxerga, o backup não pode ser usado para uma recuperação instantânea. No nosso ponto de vista, a recuperação instantânea, seja ela motivada por qualquer fator que seja, deve ser uma responsabilidade da plataforma de dados, do storage, né? É assim que a gente entende. É uma questão de matemática, né? Aí a gente trouxe para a apresentação dados do evento do Gartner, que a gente foi ano passado, que foi um evento que juntou os temas. Esse ano vai ser separado, né? Esse ano vai ter um de segurança e um outro de tecnologia. Ano passado foi junto e tiveram palestras que falaram sobre o tema. E aí eu assisti uma dessas palestras que tiveram alguns dados que nos chamaram a atenção, né? Que 57% das vezes que aconteceu um ataque, o backup foi comprometido, né? E somente 14% das empresas conseguiram voltar de uma situação dessas usando o backup. Então a gente traz um dado alarmante, que é muito baixo esse número, é muito baixo o número de empresas que conseguem se recuperar desse ambiente. Então a gente deu de uma situação dessa. Então o que a gente está falando aqui é que, na hora de pensar nisso, segurança tem que entrar. Na hora de pensar nessa estrutura, segurança tem que entrar. A gente já discutiu isso. Eu acho que o tema proteção de dados, inclusive, não deveria ser nenhuma questão de infraestrutura. Deveria ser uma questão a ser tratada pelo time de segurança. Isso é como o Gartner enxerga também. Recuperação deve ser tratada pela área de estratégia de segurança da informação. Beleza. Mas aí eu queria escutar de vocês assim, como é que vocês entendem essa provocação de que o backup, ele
obviamente, não é o fim, ele continua existindo, mas ele é por uma função de recuperação planejada, ele é por muitas vezes compliance, não existe um negócio, uma empresa sem backup. Mas quando eu falo de uma situação onde eu tenho que recuperar aquilo imediatamente, seja por um ataque ou por um erro qualquer, que essa função faz mais sentido quando ela está na plataforma de dados, porque eu não preciso transportar o dado. Então essa é a provocação. Como é que vocês entendem isso no dia a dia, assim, né? Levando a visão de vocês aí? Eu vou te falar do meu caso em particular, porque assim, melhor do que ter uma Pure Story é ter duas, né? Nessa situação. Gosto muito disso, Rafa. Porque é uma situação que, cara, o problema é se recuperar muito rápido. E aí, quando tu vai pro meio de uma fita, vai pro meio de um robô, quanto tempo leva para botar, ou seja, um ambiente, ou a empresa inteira, dependendo da situação, quanto tempo leva para botar a empresa no ar? E isso tem um custo, porque tem pessoas paradas, tem cliente não pagando, tem cliente não recebendo. Então, assim, por isso que minha visão também é muito parecida com a do Marcon, é que isso é função da storage de te entregar muito rapidamente essa recuperação, e é a função, na minha visão, do time de segurança. Tanto que a gente botou no nosso plano de continuidade responsabilidade do cara de segurança a fazer isso e a garantir que o nosso backup, também o nosso backup, que já tem backup na Pure Story, retenção lá, né, de 7 dias no nosso caso está hoje, mas eu também tenho um backup para outra Pure Story. E, cara, e quando eu preciso, e vamos lá, a gente é de tecnologia, em todo momento a gente precisa recuperar alguma coisa, os hábitos que a gente deu um crash lá, coisas aquela do dia a dia que não são coisas da operação prioritária da empresa, tu precisa recuperar muito rápido. E aí tu vai precisar, onde tu vai lá numa fita para pegar isso, pegar um dado para uma área do jurídico que precisa, porque às vezes tem que fazer a retenção desses dados por um certo período. Então eu enxergo esse modelo, brincando aqui, né? A fita é só, vamos lembrar do legado, deixa lá no cantinho lá, para um desastre, sei lá, totalmente, ou numa nuvem, que seja, porque tem o tempo de recuperação. E isso eu acho que é o fundamental, na minha visão, para negócio, se tu olhar para negócio de fato, isso é responsabilidade da storage de te entregar muito rapidamente. O legal é que a gente tem aqui 2 clientes Pure, né? Os 2 têm redundância, né? Vocês têm 2 caixas do HCPA, vocês têm uma caixa como serviço e uma caixa on-prem de vocês. A visão que vocês têm, eu tenho certeza que é a mesma do Rafa, porque a gente desenvolveu esse projeto junto. Nós temos uma empresa, né, que tem toda uma questão aí de dinheiro envolvido, no caso do serviço não está funcionando. O caso de vocês tem dinheiro, mas tem vida envolvida, né? Tu não ter o prontuário do cara disponível bota em risco uma pessoa, ou pessoas, ou pacientes. É um negócio extremamente complicado depender de uma tecnologia que não garante um SLA de retorno. Esse é o meu... Quando eu olho para esse negócio, eu vejo este problema. Ok, eu tenho backup. E isto é histórico, né? Começa porque o nome do projeto é vamos fazer um projeto de backup. Cara, o projeto de backup não te garante nada. Porque o backup é só o meio para tu ter o restore. Então deveria ser um projeto de restore. Para início de conversa, o projeto deveria ser olhado ao invertido. Quanto tempo eu preciso que volte? E agora eu vou desenvolver o projeto de backup baseado nisso. Não. Faz um projeto de backup e desconsidera o tempo de restore. E para piorar, é o tempo, né? Passou 1 ano, 2 anos, a empresa cresceu, o projeto de backup é o mesmo. Aumentou o volume que tu tá guardando. Não, e vamos lá, né, Marcão? E aí normalmente não se faz teste de restore, né? Não essa é outra parte que nós vamos entrar daqui a pouco, que eu ia provocar isso para vocês. Mas dando um pouco ali do hospital de clínicas, né? A gente tem as 2 caixas, a gente tem um funcionamento em Metro Cluster, toda a replicação, e a gente tem a mesma visão com vocês. E eu trago talvez dados mais evidentes. Semana passada a gente teve um caso. Um terceiro entrou numa das sistemas de terceiros, crashou, parou o sistema de funcionar, com alto risco. Não era o sistema assistencial, mas era um sistema administrativo. E nós ali, em menos de 5 minutos, nós voltamos, porque ele estava dentro da política, porque lá no hospital a gente criou 3 políticas diferentes. Curta duração, média duração e longa duração. Conforme o dado era mais crítico, a gente jogava ele para... Não, isso aqui precisa, eu tenho um RTO menor, não, isso aqui
Até o CFTV, hoje lá. Vocês têm CFTV lá? Não estava no projeto inicial. Eu lembro, Não sobrou tava. espaço, né? Não estava, sobrou espaço, porque a taxa de duplicação foi tão boa, nós colocamos todo o CFTV lá para dentro. Então, dependendo do dado, a gente joga. Recuperamos rapidamente, com impacto para o hospital praticamente zero. Então, e tivemos outros casos parecidos com esses, né? Então, a gente usava muito do backup, da cópia para o backup, né? Mas hoje, dados reais, assim, até fui consultar, a gente reduziu em 90% o uso de leitura de fitas depois que instalou o Puri. 90%. Hoje é muito caso que a gente comentou. Eu preciso, porque o jurídico pediu Algo de antigo. De 3 anos atrás, porque a gente tem que guardar por 5 anos os dados. Precisa, nesses casos. Todo o resto, dia a dia, a gente nem usa mais o backup. É esse o ponto. Eu acho que backup continua existindo para arquivamento. Tanto que eu coloco nas minhas apresentações, eu uso esse nome, arquivamento. Cara, esse dado que tu tem que guardar por 5, 10, 15 anos, seja lá qual for o compliance, ele é um dado arquivado. E até é importante a gente esclarecer, deixar claro o quê? Esse dado, ele inclusive nem pode ser mantido no formato de origem. Porque tu tem um banco de dados Microsoft SQL, Oracle, MySQL, seja lá o que for, agora em 2025. Daqui a 8 anos, tu não tem como voltar um restore desse negócio e ter um servidor rodando isso. Então tu já faz o backup desse dado de arquivamento num formato aberto que tu consiga voltar para qualquer coisa depois. Isso é arquivamento. Para isso, a ferramenta de backup, ela não só é importante, como ela é imprescindível. Tu tem que jogar num formato que tu possa voltar no futuro em qualquer lugar. Agora, o dado do problema, um problema lógico que tu comentou agora, ataque, que é o mais radical, porque um problema lógico normalmente acontece num sistema. Um ataque, ele é multissistema, talvez a empresa inteira, a entidade inteira seja comprometida. Nesse caso, primeiro, tu não te planejou. Fazer o restore de um dado histórico, tu tem prazo para voltar aquilo. Quando tu for atacado, tu surgir um problema lógico, ou até mesmo, né, Rafa, vocês passaram por isso, problema físico, que eu tenho que tirar isso daqui e levar para um outro local físico, por causa de uma enchente que não foi planejado, tu não tem tempo para... não, agora eu vou pegar a fita e vou voltar a fita que vai levar uma semana. Não dá. Não tá. E nesse meio tempo, dependendo da situação, e no caso de vocês que é saúde ainda, no momento, tem que ser muito rápido. E para negócio, o negócio ainda em questão de dinheiro, uma empresa parada, quanto custa? Quanto é que custa uma empresa parada? Quanto é que custa tu deixa de faturar? E isso, a área de tecnologia tem que ser responsável por isso. E por isso que eu vejo que a área de segurança ainda tem que ser responsável por isso. Porque tu vai ser no momento que tu não está esperando e que tu não tem tempo. Que é o caso da enchente. No caso da enchente, se a gente não tivesse preparado o plano de continuidade, tendo as duas Pure Store, é bem provável que eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Ou estaria desempregado, a empresa fechada, os meus clientes não teriam recebido antecipadamente, porque todo mundo precisava de dinheiro naquela época. Então a gente conseguiu pagar antecipado os funcionários, essa terceira a gente antecipou os proprietários de aluguel, porque no caso a gente tem o aluguel, a gente antecipou para os proprietários que precisavam de dinheiro, tudo porque a gente tinha uma sincronização entre as duas Pure Store. E foi assim, uma coisa meio absurda que a gente até não acreditava, né? Mesmo quando a gente foi lá te visitar no Cadinho, o meu time na época, até você tem que falar um pouco, né? Porque quando a gente montou o projeto, foi lá em 2022, o meu time não acreditava. A gente não acreditava na Pure Store. Sinceramente, não, isso aí é balela. Não tem como, a gente olhou várias coisas. Aí, fizemos aquele churrasquinho lá, aí o time saiu com outra visão. Ele saiu com outro entendimento. E aí, quando ele começou a entender que isso era verdade, que o mindset tinha que mudar, a gente também mudou não só a questão de entrega do produto para a empresa, o resultado para a empresa, mas também entregou a disponibilidade do ambiente. Cara, hoje eu não tenho, assim, eu posso dizer para vocês, eu tenho uma situação lá que é meio, até difícil explicar, mas o nosso site hoje, ele tem trilhões de arquivos. Por quê? Eu tenho o maior land bank de imóveis do Rio Grande do Sul, de usados. Só que hoje eu estou em São Paulo, hoje eu estou no Paraná, hoje eu estou em Santa Catarina. Só que tem uma coisa que ninguém sabe. As fotos
aqueles imagens que tem que abrir no site, tem que abrir muito rápido, que são 10, Sim. 20 imagens. Senão o cliente não sai do Exatamente, site, né? só que isso tem que ser rápido, então tu tem que ter uma resposta rápida. A segunda coisa é que essas imagens, elas não somem depois que eu vendo o apartamento ou alugo, elas ficam num outro parada lá, sabe por quê? Porque esse produto normalmente volta para nós de novo, para alugar e para vender, e eu uso. Então assim, imagina a quantidade de uma empresa de 94 anos, de quantidade de imagens que eu tenho de arquivos lá dentro. Eu tô desde 2023 desde 2023 eu tô com um container no ar sem parar. Nunca desligou. Tá no ar há mais de 2 anos essa história funcionando. Só que isso tu começa a entregar valor pro negócio, tu tem que eu volta e meia, claro que tem que recuperar alguma coisa lá que se perdeu. Por isso que o tempo para nós de retorno seja de um desastre, né, que tomara não aconteça, mas é bem provável que possa acontecer. Mas tem a questão lógica, realmente, que tu precisa recuperar algum arquivo, alguma imagem muito rapidamente, e para o negócio isso é importante. E cada negócio tem a sua peculiaridade. Tu falou agora, né, desse modelo todo. Esse cara daqui, velho, eu não consigo imaginar a pressão que esses caras tomam lidando com vida das pessoas lá dentro. A gente tinha um problema, né, que era storage. Aí eu lembro direitinho, muito parecido, né? Até o pessoal lá gostava, já tinha, porque a gente conversa muito com o Conceição. O Conceição tinha o Puri um pouco antes de nós, então a gente troca muita ideia. Aí o Conceição falou, dá uma olhada lá, conversa com eles. E só que a gente queria trocar o software, né, a solução de storage. E aí a gente começou a conversar e todo começou a entender, falou assim, não é só storage, é muito mais do que isso. Aí quando a gente começou a ver, não, é para isso que a gente precisa ir. A jornada é igual, Rafa. A jornada de vocês e a jornada deles, e a jornada... Era muito assim, todo mundo é muito parecido. Queremos SSD, esse era o desejo. Quando a gente começou a ver na prática o que era, nossa, Mas essa mudança de mentalidade que o cliente tem, ela acontece, tá? Isso aí a gente vê por causa dos nossos clientes. Tem um cliente bem específico, né? Que é bancário. E o que acontece? Eles tinham lá o backup tradicional, no ambiente de produção na Pure, tudo certo. Daí o que acontece? Precisamos aumentar o tempo de retenção do nosso backup do banco de dados, por questão de normativa, Banco Central, né? Auditoria, tudo isso. Precisamos de mais espaço. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, a gente reduz então a nossa carga de backup dos repositórios e começa a armazenar mais o SQL e tira o quê? O backup das VMs. Por quê? Porque a VM é aquilo ali. Se tu tiver que voltar a VM, tu vai voltar 7 dias, no máximo 15. Então ele tinha a mesma coisa, que é o padrão, 7 dias de backup, né? 7 dias de snapshots dentro do store. Ele estendeu isso para 14, porque vai mudar muito pouco, né? E toda aquela área que ele utilizava para fazer backup nos repositórios de backup, ele estendeu o tempo de retenção dele do SQL. Aí eu disse, mas o cara é louco, né? Vai deixar ali os backups dele, né, dentro do equipamento. Daí entra realmente essa questão. Se tu tem dois, tu tem nos dois locais. Tu vai ter todos os teus pontos de restauração de forma rápida, em 2 pontos, né, diferentes, e tu faz a retenção realmente de longo prazo daquilo que tu precisa. Então, muda o mindset quando tu tem uma tecnologia que te proporciona essa velocidade. Cara, eu tava falando com um cliente hoje sobre SLA de resiliência. Qual é o SLA da AWS, por exemplo? É que depende, eu acho. De geral, de cada serviço? Cara, de uma forma geral, tu tem lá uma instância rodando alguma coisa, a AWS te garante 99,98. São 3 9s de disponibilidade. A Pure entrega 6 9s de disponibilidade se tu tiver uma caixa da Pure. Se tu tiver 2 caixas da Pure, são 7 9s de disponibilidade. Cara, 7 9s de disponibilidade... 7 9 não para. São segundos de parada não planejada num ano. E, cara, tu comentou agora há pouco, né? Tu ligou em 2023 e nunca desligou. Nós ligamos... Vocês ligaram em 2022 22, e nunca desligaram. Não, para dizer que a gente não desligou, o secundário, Sim. Nós ligamos durante a enchente, porque tinha um perigo ali no hospital, ali o dilúvio estava cheio,
tinha um medo, que chegou a acontecer em alguns casos, de água voltando pelo bueiro e podia encher lá onde ficava o site secundário. E aí a gente desligou tudo, levou para cima, e aí um mês depois a gente desceu e ligou. E foi só ligar, Agora, ligou, mas, foi embora. mas assim, né? Quanto tempo depois que tu desligou aquele, tu ligou o outro? Já estava ligado, já estava com os dados, só sim. mandou subir. Sim, e Quer ele dizer, sincronizou tudo. Já estava lá. Cara, essa é a... eu queria perguntar pros dois, cara. Tu já... Acho que foi tu que comentou a redução de 90% de voltar a fita. Mas no dia a dia da equipe de vocês, quanto isso desonerou as equipes? Um monte, porque eu precisava restaurar alguma coisa. Ah, vou pegar... Alguém tinha que ir lá, porque tu não guarda a fita no mesmo local. Tu tem que ir lá, pegar a fita, trazer... Alguém vai botar no robô, tu tem um custo operacional muito grande para isso. E tipo, tu falou 7 dias, a gente tem uma das políticas é mais de mês. Eu tenho o Zap Shop mais de mês para trás se precisar restaurar. Então, e não ocupa quase nada. Quase nada. E a gente teve um caso recentemente, eu lembrei agora, o nosso a Tape Library tem vários robôs lá dentro, começou a falhar. Depois o segundo, e falhou o terceiro. Só que com isso o tempo de backup demora. Sim, tu tem menos drive. Exato, não consegue. E faltou peça aqui, teve que vir de fora, importação. Foi depois da enchente? Foi, acho que depois da enchente. E aí foi uma loucura até conseguir. O que a gente fez? Beleza, vamos diminuir o tempo que vai pro backup, porque eu tenho 30 dias no Pure. Ele deu tranquilidade pro negócio, que eu posso então esperar um pouco, mudei um pouco a Não bota em risco nada. Não, porque se eu precisar eu volto aqui. Então dá uma garantia pro negócio muito grande. Mas porque a gente viu acontecer. A gente já fez ali e mexeu, né? Esse negócio da resiliência de fita, por exemplo, quem tem fita depois da enchente, isso que tu acabou de relatar é umidade dentro das fitas que passa pelo cabeçote do drive e estraga o drive. O mofo que acumula umidade, que acumula por causa do ter subido o índice de umidade de toda Porto Alegre, né? Toda Porto Alegre ficou com um cheiro horrível e tudo mais. Isso daí suja os cabeçotes dos drives. Olha, e acaba fazendo o quê? Gerando exatamente isso que eu acabou de falar. Eu ouvi histórias de fitas boiando, que estavam guardadas durante anos, fitas boiando. Por quê? O cara pegou, botou lá, tá no Almox direitinho, tá atrás de uma grade, ninguém mexe, ok. Mas a água veio e levou. Tem empresa de guarda que, não vamos falar da empresa, mas tem empresa de guarda que a gente sabe que as fitas ficaram boiando, é fato. E te respondendo, tá? Faz 2 anos que a gente não toca em fita mais lá dentro. E a gente tem uma storage que faz backup para ser storage, tá? Também a gente não toca, porque a gente faz para o segundo ambiente de desastre lá, a gente tem um backup lá e a gente usa de lá. É 10 minutos, tá? A gente vai ali, pega o snap, bota no ar que a gente precisa, o time se resolve. Precisa entregar alguma coisa para o time normalmente o time de infraestrutura tem que entregar alguma coisa para o time de desenvolvimento. Me sobe no ambiente. Aí tu já pega o ambiente já que existe lá, sobe a snap, bota no ar. 10 minutos tá no ar, cara. Serviço. Eu tenho uma pergunta. Eu também depois tenho uma pergunta, não, um comentário para fazer sobre a questão do time de segurança coordenar algumas dessas coisas que eu acho que é bem plausível. Não, vamos entrar nessa. A minha pergunta é assim, a gente está falando de tecnologia, né? Sim. Eu começo a tentar desenhar, começo a tentar fazer uma história na cabeça, porque backup, quando eu começo a pensar em estrutura de backup, eu volto, sei lá, 10 anos atrás. 30, e eu penso 40. Nas dores que a gente tinha, né? Era assim, problema de incêndio, enchente nem passava na cabeça. Nem passava. Era incêndio, era algum outro dano e tal. Aí começou esse movimento todo de ataque. Esse eu acho que é o cenário que provocou uma mudança, porque assim, um desastre acontecia muito raramente. Não era uma coisa tão frequente. As empresas sofriam o dano do tempo de restore, mas era uma coisa aqui, outra lá, sabe? Tipo assim, meio que abafava no meio todo, entendeu? E essa dor do restore não vinha à tona, porque acontecia com um cara lá no fundo, o outro lá e tal. Só que as possibilidades de interrupção aumentaram drasticamente. Calma lá que eu vou chegar lá. Aumentou isso, ou seja, nos forçou a começar a pensar diferente. Inclusive na história de backup, não, restore, né? Não, na questão de recuperação instantânea. A minha pergunta é de nós para cima, entende? Tipo assim, vocês chegarem pro board da empresa e falar assim, o backup não serve mais para isso agora.
entendeu? Porque assim, até 5, 10 anos atrás, 5, beleza, backup ok. Como é que vocês conseguiram mostrar isso pro board, sabe? Tipo, olha, agora o cenário é diferente. Não, né? Porque se tu falar em recuperação instantânea, transporte de dados, não sei o quê, é um discurso que vai morrer no ar. Como é que vocês conseguiram mostrar para a companhia assim, olha, não dá, entendeu? Se vocês têm esse momento assim, entendeu? Como é que foi essa conversa? Como é que isso ficou evidente pro negócio que uma nova abordagem era necessária, entendeu? Tem um caso que, até a gente está conversando com a Puri, que eu nunca tinha pensado em colocar, tu falou bastante imagens, né? A gente tem as imagens médicas. Nunca tinha pensado em botar imagens médicas que são grandes dentro de SSD. Sempre pensei em online, vai para lá. E aí a Puri está trazendo até uma visão diferente para isso. E aí a gente está com esse projeto ali, porque hoje a gente contrata como nuvem privada. E o hospital está querendo reduzir custo, porque está difícil a questão financeira, né? E aí uma das abordagens foi tirar o ambiente de disaster recovery do PACS. E aí vem nessa linha, né? Então vou ficar só com um, né? Não vou ter uma solução de replicação, uma solução de... Tá, mas eu vou demorar quanto tempo para voltar? Porque sem um storage replicado, eu vou ir para o backup. Aí chegou de 3 a 6 meses para voltar. Porque nós estamos falando de 700 tera. Cara, é Então, uma loucura esses números. A diretoria falou, não, esquece. Não tem como. Eu preciso ter... Quem fez essa provocação? Quanto tempo vai demorar para voltar? Então, a diretoria fez. Aí, ó. Porque era um estudo que não estava envolvendo a TI, porque a parte do PACS é quem cuida da física médica lá. E aí, nessa hora, eu falei, não, pera um pouquinho. Não, mas daí é fantástico. A gente falou assim, bota a TI no assunto, porque ele estava fora também. Entendi. Não, quando essa provocação vem deles, daí vencemos já. Porque daí a gente já entende que a dor tá ali, entendeu? Mas quando tu diz assim, ó, quando tu vai tentar explicar e o backup é algo que, né? Quando tu fala assim, eu tenho backup. Mas Henrique... Não, e só custo, e tu diz tenho backup, o tenho responde que tu volta na hora. Mas meu, tu tá falando, entendeu? Olha o que tu tá falando. Tu tá falando de 10 anos atrás. Uma fita, tu fazia backup de tudo. Cara, a gente fazia backup em mídia, em CD, em DVD. Não era assim? É 10 anos Cara, atrás era assim. eu sou um pouquinho mais velho que tu, eu fazia backup em disquete. Não, mas Não, pra te ver... Rafa, Mas 2015, Rafa. Mas, cara, pelo amor de CD? Deus. Meu, não, CD não, mas tô dizendo assim, ó, depende de empresa, cara. Tem assim, as coisas vão evoluindo, tá entendeu? Sim, Hoje a magnitude dos dados, a quantidade de muito informação, grande, né? cara, não tem mais como tu armazenar uma mídia que vai demorar para te trazer a informação. Não, te entendi. Não, o volume é um absurdo, é isso que eu tô né? te trazendo, Tá. né? Foi o teu questionamento. Porque como é que isso mudou? Mudou porque Não é só a ameaça. Não o é, volume não é. O ficou volume maior. de informação é totalmente diferente. Cara, Você Eu gera já muito tinha me mais. dito isso uma vez. É muita informação. Não cabe nenhuma fita. Não, em fita, não, hoje não cabe uma fita. não é, então não vários. Eu virei- fiz backup de um ambiente numa fita, então eu sei o que Isso, eu tô falando. Eu já fiz isso. É isso aí. Eu já fiz isso. Eu virei fornecedor em 99. Tá? Com que idade, 99 Marcon? era bem mais novo e tinha cabelo. Em 99, tinha a preocupação de tu vender algo pro cliente. Desculpa, mas lá tu era novo e bonito, agora é só bonito, né? É. Tá. Mas eu melhorei a simpatia. Vai. E a paciência também, pra lidar com gente que nem tu. Tá bom. Naquela época, tinha duas preocupações. Os projetos que eu trabalhava, empresas de telecom, vinham de um modelo americano onde era obrigatório ter site redundante. Sim. Então, todos os projetos que a gente vendia eram replicação. E aí, quem tinha replicação ativa-ativa era rei, né? Luxo. Quem tinha replicação síncrona e ativa-ativa era luxo. Todas as vezes que a gente sentava para fazer uma revisão de um projeto ou começar um projeto novo, vinha sempre à tona a mesma discussão que é: qual a proporção de problema físico e de problema lógico que a gente tem nos clientes? E sempre foi 99,9% das vezes que foi necessário restaurar alguma coisa, era em cima de um problema lógico, não de um problema físico. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente não tinha enchente, não tinha furacão, não tinha... nada disso. Então era um negócio absolutamente estável. E aí tem uma questão interessante desse problema lógico, porque o problema lógico ele era focado num lugar.
o dedo erótico foi lá, clicou e estragou o banco de dados, ou estragou o sistema tal. Era um sistema que estava impactado, não tudo. O advento das invasões mudou este cenário, por quê? Porque agora as empresas, as entidades, elas têm que se preocupar não com voltar um sistema, mas voltar tudo. Por um erro lógico, não deles. Por um ataque, porque normalmente, né, os atacantes têm melhorado as estratégias, eles aprenderam que não dá para ir fazendo coisas aos poucos, eles atacam tudo de uma vez e tentam atacar todos os sistemas. Então, quando isso acontece, e aqui para mim é o ponto de ruptura, Henrique, esse é o momento em que a gente diz o seguinte, tá bom, tu continua tendo o problema físico da enchente, de ter 2 data centers por causa do problema físico. Tu continua tendo o problema lógico do cara que foi lá, clicou e detonou uma tabela, um banco de dados, um sistema. Mas o que faz esta virada de chave da gente parar de olhar backup como uma ferramenta de retorno é o advento dos ataques. Porque esse momento tu não é mais um sistema, é a empresa inteira. E quando a gente olha a empresa inteira, nós estamos falando do quê? 700 teras, 500 teras, 200 teras. É fisicamente impossível. Impossível. Tu não tem nem e-mail para trafegar essa informação, tu já Não pensou? é possível tu garantir um SLA de retorno, e aqui de novo a gente está falando, fazer um projeto de recover, não um projeto de backup. É impossível tu voltar 100 terabytes rapidamente. Tá. E aí que eu acho... Tô falando de 100. Não, tá tudo certo. Daí eu queria puxar o gancho que o Vitor falou, porque é aqui que eu acho que tem uma grande sacada da Pure Storage. Porque, digamos assim, não sei a história né, na intimidade da criação, mas ela vem, enquanto esse movimento de ataque estava crescendo, e ela vem com um formato de storage diferente. Isso que Aí eu a queria, arquitetura. Isso que eu queria provocar um pouco a conversa aqui, porque a gente está falando de snapshot de 30 dias, aí a gente falou que de 7 para 14 para 30 não muda nada. Aí por isso que quem está escutando está falando assim, ó, peraí, só um pouquinho. Tu tem, porque eu também sou dessa época técnica que tu fazia lá um snapshot e se tu esquecia de apagar, fudeu completamente. Eu nem gosto de chamar de snapshot, eu acho errado. Isso, tudo bem, mas vamos lá. Permite com que essas coisas aconteçam. Eu queria que tu explicasse pra gente o porquê, entendeu? E assim, e talvez... Renato, e trazer... Quantos anos tu tem de HCPA? 12. 12. Quantos sistemas de armazenamento tu passou por lá? 2 eu tenho certeza, IMC e NetApp. Aí Itachi, teve Itachi. Itachi também. Teve Itachi, Tá. o NetApp e agora o Pure. E agora o Pure. Rafa, faz uma retrospectiva aí, desde que tu começou a ganhar dinheiro, salário. Cara, já foi do disquete. Já foi do disquete. Não volta tanto, não volta tanto. Tá. Já foi do disquete. A fita, aquelas fitas. Mas DR, por quantos tipos de storage tu já passou na tua vida? Vários, cara, né? Umas 7 ou 8. 7 ou 8. Dos 3 que tu comentou, dos 7 ou 8 que tu comentou, tirando o Pure, o que mudou dos outros que vocês usaram? Não era tudo igual? Mudava um pouquinho mais rápido, uma porta mais rápida, mais novo. tamanho. Diminuindo um pouco. Mas o jeito que vocês usavam era exatamente o mesmo, não era? Ou Foi seja, melhorando a tecnologia em questão de armazenamento. não teve nada de, cara, nossa, como mudou. Não, ficou mais rápido, ficou menor, consumindo mais, Cabe mais energia. coisa, né? Cabe um pouquinho mais. O disco maior. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Foi crescendo o espaço e foi aumentando. Era essa a visão. E isso por aí. que isso aconteceu? Porque todas estas empresas, com exceção da Pure, elas resolveram fazer o quê? Pegar o que elas tinham e colocar SSD. Chamou de híbrido ou chamou de all flash, mas é a mesma arquitetura que tinha disco rígido rodando lá dentro e que virou um all flash, só mudando o tipo de disco de HD para SSD. Primeiro botou o SSD em cache, né? Era só o cache. Era só cache. Esse é o ponto. Estas empresas não evoluíram. O mundo mudou, Henrique. A necessidade mudou. E a Pure, ou por coincidência, ou seja lá qual for o argumento que tu quiser usar,
Quando ela nasceu no momento 2009 em que foi publicado o white paper do NVMe, e aí 2 malucos da Califórnia olharam para aquilo e disseram, vamos criar uma startup baseada nisso. Esta virada de chave, Henrique, foi a virada de chave em que eles abandonaram a arquitetura antiga, que todo mundo continua usando até hoje, com exceção da Pure, e criaram um negócio do zero. Este negócio do zero, que é uma infraestrutura NVMe, eles viram o seguinte, peraí, eu estou criando algo muito mais amplo do que um storage. Eu estou entregando storage na base aqui, se eu pegar o meu módulo flash, aquilo ali é um storage sozinho, tá? O que a Pure fez no V0 em 2009 foi, ok, a gente tem aqui na mão a tecnologia para mudar o mercado. E para mudar o mercado eu tenho que fazer o quê? Todos os storages até hoje, com exceção de Pure, tu tem que escolher qual é o tipo de RAID que tu quer, se tu quer ligar quer criar um volume com compressão, se tu quer criar um volume com deduplicação, se tu quer com os dois, se tu quer com nenhum, e tu sabe que se tu ligar isso, tu vai perder performance e vai perder um monte de outras coisas. Esta foi a sacada da Pure. No V0, criar algo que tira isso das costas do time da infra. E diz o seguinte, tá tudo ligado, 100% do tempo. Ligou na tomada, 15 minutos tu tem a máquina funcionando e provisionando e tocando bala. Tu não tem mais que te preocupar com o básico, porque não faz mais sentido te preocupar com o básico. Tu vai te preocupar com o quê? Com aquilo que faz a diferença para a tua operação. 100% do que está lá está comprimido, deduplicado, criptografado, protegido com não sei quantos noves. E aí, a tecnologia da Pure fez a diferença porque o modelo de entregar dedupe global de bloco variável com granularidade de 512 bytes chega ao ridículo da gente ter CFTV dentro do teu storage, entregando o quê? 1.3, 1.4 para 1 de data reduction no CFTV. Acho que foi por aí no CFTV. Total tá 2.2, 2.3. Total. Cara, quem é que entrega a data reduction em CFTV? Sem perder performance. Sem perder performance. E o mais louco, protegido. Tu viu o comentário dele? Cara, não consome quase nada. Essa é a diferença da tecnologia. Nós não oferecemos storage. Storage é um pedaço, cara. O que a gente entrega é uma plataforma que tira das costas. Mas tu entende que quando a mudança de mindset é muito grande. É muito grande. Aí quando por isso que o meu time, quando começou a conversa, eles olhavam a minha cara e falavam, tu tá louco. Porque eu lembro muito lá foi em setembro de 2022, estou apresentando, ela mostrando para nós. Ainda tu veio com dado, que aí eu já te respondo a tua pergunta, inclusive que tu fez anterior, tu falava de 70 dias para a empresa se recuperar. Eu olhei para o meu cenário, né, olhei para o meu cenário em terabytes e eu disse, cara, eu vou levar 1 ano para me voltar à vida, se acontecer alguma coisa. Então, e aí era difícil de acreditar naquilo ali, porque não estou falando de storage. Não! Eu estou falando É uma mudança tão drástica. Exatamente, é um paradigma. E tu muda, aí pega caras que estão 15, 20 anos na área de tecnologia, que trabalharam sempre do mesmo jeito com storage. Quando tu liga alguma coisa, perde performance, eu ligo outra, eu perco cache. É um trade-off. E tu não consegue ter isso. Tu quer ter uma coisa e tu vai perder outra. Exatamente, aí tu entrega tudo isso, tá? Aí tu entrega... Aí o cara, eu olho pro meu gerente cadê a pegadinha? Onde é que tá a pegadinha? Cara, porque não existe. O problema vai migrar para algum lugar. Não adianta, tu ter tudo, não tem como ter. E aí esse cara chega lá e mostra isso aqui. Não, E é difícil tu acreditar. Uhum. Aí, onde é que a gente vai acreditar? Eu também não acreditei. Ele também não acreditou. Aí ele mostrou. Eu não acreditei. Aí a gente ficou na dúvida. Quando a gente colocou, e aí o Rafa tava junto lá, né? Cara, foi a vez que a gente... Não, mas isso aqui é verdade. É foda, né? É verdade, Rafa, cara. Meu primeiro dia de Pure, eu e o Rômulo, tá? Fevereiro de 2019. Lá no Puxadinho, eu e o Rômulo sentado na frente da TV grande lá, Zoom, assistindo a primeiro treinamento de Flash Array. 2 horas, 3 horas de treinamento direto. Eu não falei nada, o Rômulo não soltou nenhum pio. 2 horas e meia, 3 horas depois, terminou. Os dois se olharam. Eu olhei pro Rômulo, o Rômulo me olhou e digo, ô Rômulo,
tu acreditou nisso aí tudo? Ele, pô, Marco, eu não queria te falar, mas eu não acreditei. Eu e o Rômulo não acreditamos. Eu peguei o telefone, liguei pro meu chefe e disse, temos um problema. O que é? A gente viu o treinamento aqui, achamos muito legal. Eu ia falar do caralho, mas não vou falar, porque é feio, né? Mas a gente não acreditou. Como assim não acreditou? Oh, chefe, trabalhei 20 anos lá na outra empresa que era líder do mercado. Lá tinha 4 produtos para fazer o que é essa caixinha aqui, tu disse que faz numa só. Tá, mas o que tu acha que não funciona? Tal coisa. Não, isso funciona. Tal coisa também. Digo, desculpa, eu não consigo acreditar. Não é que eu duvide de ti, eu não consigo acreditar que a tecnologia que a gente tem aqui na Pure faça isso. Tanto que eu disse pro Rômulo, se isso aí for verdade, nós chutamos o pote de ouro no fim do arco-íris. Senão nós estamos ferrados, né? E aí o meu chefe disse, tá, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu digo, manda uma máquina para cá. Aí o cara sinestésico tem que pegar e testar, não adianta. Rafa, não é tu, não é o Renato, não é o Antônio, tá? Eu e o Rômulo não acreditamos. Aí o Godoy nos mandou uma máquina de 2013, que nós carinhosamente apelidamos de Eugênia por se tratar de uma senhora idosa. A máquina está até hoje aqui no Lab, eu não deixei embora. Ela continua, a gente continua fazendo demo dela até hoje, porque ela continua com os recursos funcionando. A gente levou uma semana aí o Rômulo debulhando tudo que a gente podia daquilo ali. Liguei pro chefe de volta e digo, cara, agora sim, agora a gente acredita. Só que tem um problema, o que é? A máquina não sai daqui. Eu preciso dessa máquina para mostrar para os clientes que é verdade. Porque se eu mostrar um PowerPoint, ninguém vai acreditar. Não tem como, cara. Não tem como. É tão à frente no tempo que a gente oferece que ninguém acredita. E aí nasceu o Lab aqui em Porto Alegre para a gente mostrar para os clientes e foi evoluindo para chegar nesse ponto em que a gente entende o lado do cliente. É tão disruptivo que a gente entende e convida para fazer o quê? Ver uma demonstração ao invés de uma apresentação. Porque senão ninguém acredita. É tão maluco isso que tu falou que eu passei esse negócio. E o mais interessante é o quê? Que ele fez isso, ele fez a mesma coisa. E assim, quem mostrou a primeira vez foi o Norton, tu lembra, né? Foi. Eu nunca me esqueço, eu tava dirigindo e o Norton me ligando. Eu sou um cara que não atendo, tô dirigindo, não atendo, não interessa. Daí me insistiu demais, parei o carro, se fala, tu tem que ver, cara, vai história da Pure e tal, não sei o quê. Falei com o cara, marcou, vem cá ver. Eu assim, por favor, não, agora... Esse daqui chegou lá numa má vontade, numa marra. É tudo a mesma merda, tu sabe como é que é, os caras vão lá, enfeito daqui, enfeito dali. Tu pega histórias de fabricante diferente que tem a mesma interface, é a mesma plataforma. Tudo igual. É tudo assim, E hiperconvergência é a melhor coisa do mundo. Ele disse, não, vamos, melhor coisa do mundo. Daí assim, tá, vamos lá, não sei, vou marcar um lab, não sei o que, vamos lá. Aí o Marcão pegou, mostrou, né? Se mostrou, eu... Cara, o Henrique chegou num salto alto. Me coçava, assim, ó. Ele chegou atrasado. Alto. Não, ele chegou atrasado. Não, eu não podia ir. Não, ele chegou atrasado. Terrível. E disse, eu tenho 5 minutos. E aí o Norton, com quem eu já tinha conversado, ele só me deu uma piscada, deixa eu te mostrar isso aqui, Henrique. De repente, os 5 minutos viraram 2 horas. Aí ele conseguiu tempo. E aí ele virou parceiro. Não foi salto alto, é mentira. Mas eu cheguei, tipo, será que é isso aí? Porque não fazia sentido na minha cabeça, nenhum. Não, mas não faz sentido. A performance de algo fora do próprio equipamento ser melhor. Não fazia sentido na minha cabeça. Eu digo, para mim o mundo ia evoluir na hiperconvergência, entendeu? Era o caminho, era aquilo ali. E aí eu fui lá, e eu sou técnico também, né? Daí assim, não é apresentar, é futricar. E daí a gente começou a futricar e digo, como é que pode um negócio desse? E aí tem. Só muda endereço, né? Só muda endereço, porque nós fomos lá também. É igual, né? Cara, a história é a mesma. Lá a gente levou o nosso analista de história, o Antônio. Que é super chato, ele é bem, mais de 30 anos de casa lá. Não, ele chegou que nem tu chegou. Não, Antônio, eu vim aqui porque eu não sei o que lá. Exatamente igual. E pra tirar ele do hospital o cara com 30 anos fazendo a mesma coisa, ele conhece, foi na pandemia. Existe, cara. Aí, quando ele foi logo depois da pandemia, ainda por cima, né? Ele leva um tempo pra entender que é isso. E o mais legal é que mesmo também aquele que tá vendo lá, e olha assim, não, esse cara deu uma mexida, esse cara mexeu aí no software, fez uma coisinha, né? Pior que não, né?
Daí, então o que dá pra fazer? Faz a POC. Pega a máquina, bota dentro de casa e testa ela no teu ambiente. Não, a gente fez, tá? E deu. A gente fez a E daí POC, o porque cara foi a única testa jeito a de máquina acreditar. que roda o Brasil inteiro, o pessoal deve chutar no aeroporto, deve deixar cair. Ele troço vem todo Tá amassada. Tem umas até amassadas, uma amassada. tem uma amassadinha Mas tá assim, lá. mas tá lá, firme e forte, bota no rack, bota o ambiente ali, bota rodar, o cara pronto, aqui ó, tá os teus dados com uma máquina aqui, né, tá em produção com vários lugares diferentes, tá te atendendo. Daí o cara fica tranquilo. Mas essa foi acredita. a provocação que eu quis fazer, que assim, de tempos em tempos, coisas assim acontecem. Surge um serviço novo que vê, por exemplo, uma série de coisas que tu tem que, né, pega algo complicado, descomplica e entrega melhor. De tempos em tempos isso acontece e eu entendo, por isso que eu falo que a Pure é uma história de próxima geração. Exato, eu pensei nisso A analogia que a Pure Isso. usou durante muito tempo Isso. nós temos o iPhone dos Isso. stories. Tu traz algo diferente que começa, que mexe na operação, que mexe na forma com que a gente cuida de tecnologia, faz. Tem que mudar. A gente tem que começar a fazer diferente. E aí até eu digo que a região sul é até mais difícil pra gente isso, porque tu chega e fala, cara, tem isso aqui, digo, né? A gente vai, tenta segurar um pouco mais. Mas é por isso, por essa tecnologia, que a gente está discutindo as coisas que a gente está discutindo aqui. Vou fazer uma analogia aqui, para ficar fácil. Quem de vocês, em 2012, além de ter um telefone, tinha uma máquina fotográfica? Todo mundo tinha! Porque eram duas coisas. Telefonar, mandar mensagens, eventualmente responder um e-mail, mandar um e-mail e tirar foto. Hoje, tu tem um device que faz isso. É a mesma coisa. Tu tem o storage e tu tem um sistema de backup. Eu tô tentando lembrar de 2012, que época era. É a época que tu brigou comigo pro telefone, né? Acho que ele tava trocando. Ó, Tava entrando o de Android. 2012 pra frente... 2009 tinha os Nokia ainda. Já tinha lá uns telefones com mais resolução Sim. e o mundo já tava mudando. Eu lembro... Não, mas isso aqui foi um negócio Cara, louco. eu lembro de um evento do Gartner que... Eu não lembro quem era do Gartner falando. Ele falava o seguinte, ó... A partir de 2018, ninguém mais compra máquina fotográfica. Não, mas assiste, se alguém Mas não assim, viu. só que agora, eu vou Vocês pegar viram teu o filme ponto, eu vou pegar teu ponto assim. Só que assim, isso aqui é tangível. Um presidente de uma empresa, Consegue um diretor, ver. consegue ver. Consegue ver. Mostra pro Isso. negócio uma storage que vai entregar resultado. Esse assunto me Esse é o interessa. ponto. Como é que você... Rafa, Cara, então, puxa aí Rafa, tua é experiência por isso que eu parei de vender storage quando eu entrei na Pure. Não é storage. Não é. Exatamente. Não é. E eu vou te explicar por que lá o meu presidente, ele enxerga o valor. E eu vou, claramente, pode ir o dia falar, chama ele, conversa com ele, pergunta. Ele não sabe nem o nome. Eu sei que ele não deve lembrar mais o sim, eu tô nome. curioso pra ouvir Ele não isso. deve saber mais da história. Mas uma Capaz coisa de chamar de é purê. certa. Uma coisa é certa. Porque quando começou a história que tu apresentou lá no evento da Sucesso, inclusive, acho que foi o segundo seminário, estava em Gramado, tu apresentou lá os 70 dias lá. E eu fui aquele negócio na cabeça. Cara, como é que eu vou voltar? Com o ambiente, se acontecer um desastre, porque eu estava no momento lógico, tá? Eu não estava olhando para o ataque, mas eu estava pensando no ataque, se acontecesse, tá? Eu olhei para aquele Era ambiente. pouco ainda o negócio do ataque naquela época. Tinha, mas eu Tinha, tava mas não pensando- era Mas tanto. a minha cabeça ainda estava de 10 anos atrás, com o RAID que dava pau, com o momento lógico que dava algum pau, e tu tinha que recuperar o ambiente e levava tempo. Eu olhei para todo aquele cenário de ambiente lá e disse, cara, eu vou levar um ano para recuperar esse negócio. Beleza, aí começamos o namoro, começamos a conversar, mas na enchente agora, ele entendeu isso. Porque, cara, o negócio voltou só não voltou em menos de 2 horas o ambiente lá de desastre, porque a gente ainda queria conferir os links, estava tudo funcionando. claro. Porque a gente foi o processo. Mas, cara, quando ele viu que a empresa dele continuou operando... E viu o que estava acontecendo à volta. Exatamente, porque ele Comparou disse, com o "Rafael, resto." Tá todo mundo fechando. E a gente está começando a operar e continuando operando, porque foi no sábado, a gente declarou o DR no sábado. E, cara, 4 horas da tarde a gente já estava operando de novo, segunda-feira está todo mundo trabalhando. A empresa pôde se focar no negócio. Agora, essa pega ideia. um cenário que vamos dizer que tivesse o desastre e eu não tivesse as condições de... Mesmo que eu tivesse 2 sites, tá? Imagina 2 sites, pô, sincronização desse negócio todo, através de link, aí 100 tera, como é que tu vai sincronizar tudo isso? Não tem como. Ô, Aí Rafa, tu entrega no outro dia, aí chega o presidente, pode perguntar, cara, é certo que ele vai te dizer, a gente está garantido
Ele entende, aí ele entende o valor, porque ele não quer nem saber o que é uma história, cara. É isso. Desculpa, ele não sabe o que é. Ele nem precisa saber o que é história, ele precisa entender que ele tem uma base de dados na empresa dele que está bloqueada, protegida, Exato, ele sabe disso. blindada. Ele sabe disso. É isso que Esse ele é o entende. ponto. Ele E tem esse é o dado, valor né? que ele entende. No hospital a gente vendeu diferente para a diretoria. A gente vendeu como projeto de segurança. Nós vendemos porque a gente tinha o NetApp, a gente podia até renovar o contrato dele, mas a gente vendeu como era um projeto de segurança. Era o primeiro mecanismo que a gente ia ter pós-ataque. Porque a gente tem várias camadas de segurança que protege a A ninguém nem recuperação, entrar. né? Tu vendeu a recuperação, claro. Recuperação. Mas a gente não falou backup, a gente não falou... precisamos ter um mecanismo que se a gente for atacado, criptografar tudo, como que a gente recupera? Foi assim que a gente vendeu o projeto do Story. É a teoria do 10º homem. É o 10º homem. Saca isso? Porque assim, esse me chamou a atenção quando eu assisti. Antes de falar isso, eu quero falar do filme. Se alguém não viu, assiste o filme do BlackBerry. Da história do BlackBerry. E quando sai o iPhone, o cara do BlackBerry fala, o quê? Um telefone sem botão? Entendeu? Não, você fazer um barulho. Você fazer o... Entendeu? Não, não faz clique. Pra te ver isso aí. Não faz clique. Mas essa da teoria do 10º homem é a seguinte, também vendo o filme... Explica o filme. A primeira Fala vez o filme. que eu vi isso foi no filme do Guerra Mundial Z. Depois eu descobri que tem um filme disso, né? Mais antigo. É com Anthony Hopkins, inclusive, o mais antigo. Mas esse filme é o seguinte. Enfim, né? Quem não assistiu, né? Começa toda explosão e tal. Quem não assistiu Guerra Mundial Z? E aí Todo mundo assistiu. o cara disse, não, tu é o responsável, tem que investigar que porra é essa, onde é que começou, como é que nós vamos resolver. Aí o cara fala assim, bom, eu não sei como, mas Israel começou a levantar muro faz um mês, sei lá. Um mês antes da treta. Antes de começar. Como assim? Não, vou pra lá. Daí ele chega lá e o cara fala assim, tu viu falar da teoria do 10º homem? Tipo, eu fui o 10º homem. Quer dizer, ele fala, né? É que eu fui o 10º homem. O cara lá em Israel. E ele fala, como assim? É que é o seguinte, quando 9, né, de 10 pessoas, quando 9 pessoas entendem que o que, né, a ameaça ou o problema ou o risco ele não pode ocorrer, é papel do 10º homem dizer o contrário, discordar, para provocar discussão, né? Porque chegou a notícia, olha, tem gente morrendo na Índia por zumbi. Isso é louco, não existe isso. Ele não tem, então vamos levantar os muros. A lógica que a gente aplica aqui para a Pure Storage é a mesma, no sentido de que eu vendo estratégia de segurança da informação, vendo pentest, vendo proteção de pessoas, vendo gestão de vulnerabilidades, vendo SOC. Tudo isso é para evitar que aconteça um incidente. Tudo isso é plano, é treinamento, é ferramenta para evitar... Que precisa ser tudo mantido. Tudo precisa. Mas é tudo... E se tu perguntar para todos esses vendedores, né? Todos vão dizer, não, a minha solução é boa. E realmente até o mercado avalia como boa. Mas a gente precisa, né, olhando para vocês agora como companhia, e se isso aqui falhar? O que eu faço? Entendeu? E esse aqui, para mim, é a saída. A TI das empresas, Henrique, para mim, é algo que tem tantas variáveis. Cara, parem para pensar um pouquinho assim, ó. Pega um sistema só, não tenta pegar tudo. Pega um sistema só e pensa a quantidade de problemas que tu pode ter só com um sistema. Hardware, software, atualização, pessoas. Cara, se tu pegar um sistema, tu tem tantas variáveis que podem abrir para isto que tu acabou de falar, que assim, ó, não tem como alguém em sã consciência dizer, eu estou 100% protegido. Não tem. Não, porque se tu falar isso é mentira, porque tu já sabe Não que tem não como, é. Não tem como. É o cara que diz o seguinte, eu não vejo problema. Tá, tira a mão dos olhos. É. Pra quê, cara? Não tem Se como. não vai no médico, não tem doença, né? A dúvida é quando a gente vai Não, ser mas eu atacado. gosto dessa teoria inclusive, porque E assim... só para dizer que não é do filme, isso é verdade. É verdade. Não, O governo, porque eu fico a pensando estrutura assim, de eu sou um inteligência cara que eu militar. gosto de pensar na redundância. Eu fico pensando assim, se isso não der certo, qual o outro caminho que eu vou Isso, ter isso. para continuar fazendo o que eu preciso ser feito? Isso. Então tu tem que pensar, bom, falhou tudo, cara. Sempre tem que se preocupar. Falhou tudo. sempre tem que- Mas Onde falhou está meu tudo. bote salva-vidas É, para mas mim continuar remando e onde é que tá a pazinha para No final remar? das contas é o dado, né? Isso é uma teoria do governo, da inteligência israelense. De do fato, Mossad, isso do é... Mossad. Não é, tu precisa pensar Porque tu nisso. precisa pensar Começa que eles lá na época da Segunda Guerra não acreditavam, né?
que pudessem ser exterminados pelos nazistas. Aí depois duvidaram que eles pudessem ser atacados nas Olimpíadas. Depois eles duvidaram que os egípcios invadissem e quase se ferraram. Aí criaram o 10º homem. Não, tem 10 pessoas na sala. Se 9 entenderem que nós estamos seguros, é obrigação do 10º discordar. E tem um ponto, né, gente? Há 20 anos atrás, o mundo sempre vai evoluindo e vai se tornando um pouco mais complexo, né? O mundo é mais complexo hoje e vai se tornar cada vez mais complexo. Então tu tem que ter tecnologias novas hoje que te sustente e te leve para o futuro. Não adianta viver das mesmas coisas do passado. É óbvio, a gente evoluiu do disquete para o CD e foi evoluindo. Aí tem o streaming, tem coisas na nuvem que não tinha 20 anos atrás. Então a complexidade de tudo isso, a gente estava até, falou assim, cara, tu falou que eu tinha um sistema, eu tinha 1 tera. Cara, 1 tera, quando eu olhava o sistema que tinha 1 tera, eu me apavorava. 1 tera me apavorava, cara. Hoje tu olha, é 500, cara, e assim tu tá... É peta, né? Eu lembro do primeiro tera que eu vendi, foi para Telete. E a complexidade... Era um armário de 3 baias. E era uma baita complexidade. Meu Deus! Era uma baita... Aí tu tinha um sistema lá 4 GB. 4 GB. As coisas mudaram, cara. Então não pode fazer da mesma forma. O mundo está mais rápido, tanto para resolver coisas, quanto para criar problema. Exatamente. Mas cabe a gente, eu acho, no papel que a gente está, de conseguir identificar quando essas soluções novas aparecem e tirar proveito disso. Aí tem que ter um ponto que eu fico pensando sobre isso. Cara, quando tu vai para uma mesa, eu tava falando da tua história ali, tu não estava acreditando, nem eu estava acreditando. Mas, cara, quando tu vai com ideias pré-concebidas para uma conversa, cara, é difícil. Tu leva muito tempo para quebrar esse mindset. Agora, o que a gente tem que, como líder ou como propor uma solução, talvez ir para uma mesa sem essas ideias pré-concebidas. Porque aí tu vai, mas será que o cara tá falando... Porque pode ter outros fornecedores que também com a mesma história, outro recurso diferente, que tu não tá nem prestando atenção, cara. Porque tu tá com a ideia pré-concebida de que funcionava a história daquele jeito. Cara, talvez tu chegasse lá, não, peraí um pouquinho, né? Pegava aquela ideia que tu viu o vídeo, treinou, não, cara, sabe uma coisa, isso aqui não existe. E tu vai largar de mão, porque não vai dar importância. Tu vai desconsiderar porque tu acha que é bullshit. Exatamente. Então, bullshit. Cara, mas... Cara, eu sou apaixonado pela Pure, não escondo isso de ninguém. Acho que a Pure é uma empresa maravilhosa, produtos maravilhosos. Mas para mim, assim, ó, a cereja do bolo da Pure é que ela não criou um sistema de recuperação de dados. Ela criou uma plataforma que se autoprotege. Então, assim, ó, não é uma carga a mais que tu tem que comprar, não é mais um sistema que tu tem que colocar na tua empresa, na tua entidade, para aumentar a proteção. Não! Ela fez o contrário. Coloca o teu dado aqui e deixa que eu cuido dele. Tu foi muito feliz, porque tu estava falando aqui, é um troço complexo, mas eles transformaram um troço simples. E a mesma coisa a teoria do iPhone, né? Tu pega o iPhone, como tu transforma uma coisa complexa em algo simples? Mas dá trabalho para fazer isso. Não é tão fácil assim. Sem dúvida. Cara, eu posso dizer para vocês assim, a questão de storage, de recuperação, de duplicação, a I/O de disco para nós hoje lá na tu nem olha mais. Cara, eu não sei mais disso. Tanto que tu me perguntasse, eu tive que ainda dar umas perguntas pro meu analista lá de infraestrutura. Cara, me lembra de uma coisa que a gente está recuperando mesmo. Rafael, porque antigamente, cara, quando tinha alguém gritava lá, precisa recuperar o sistema tal, Meu Deus, cara, eu já ficava com o coração aqui, porque eu já sabia que tinha que ir na fita, no storage. Já demorava. Cara, eu tive que perguntar, quando é que foi a última vez que aconteceu? Rafael, foi há 5 dias atrás aí que a gente precisou recuperar os ABICs lá, que a gente estava fazendo um protótipo e deu pau, eu nem sabia. Vira uma coisa trivial. Eu nem vi, cara. Vira uma coisa trivial. É um negócio simples de fazer. E é isso que é o legal, de transformar algo complexo em algo simples. Cara, mas isso leva tempo, isso leva estudo para saber. E aí, cara, eu posso dizer assim para vocês tranquilamente, cara, isso desonera o time de tecnologia. Por quê? Por que as empresas precisam de um time de tecnologia? Para inovar, para transformar a empresa, para trazer dinheiro para dentro da empresa, para trazer resultado. É isso que a gente está dentro da empresa. Porque se a gente começar a falar de storage dentro da empresa lá, cara, quem é que quer saber de storage dentro da empresa? Quem quer saber de storage, Não quero, cara. Ninguém quer saber lá dentro disso. O negócio não é TI, né? Esse, para mim, Rafa, é o ponto que mudou um negócio na minha cabeça. Quando eu entendi, tu tá fazendo errado, Marcon. Tu tá tentando vender storage, isso aqui não é storage.
O storage está ali no meio disso tudo. Exatamente. O que tu tem é uma plataforma. Tu tá abstraindo o storage. O teu cliente não tem mais que olhar isso. E a pessoa que me fez enxergar isso é a pessoa que tu conhece bem, Daniel Scherer. Eu convidei o Daniel Scherer, que era chefe desse cara, lá na Auxiliadora? Sim, na Auxiliadora. Lá na Auxiliadora, para ir lá no Lab da Pure, no Puxadinho, sábado de manhã. Eu digo, cara, preciso de uma força. O que é? Cara, eu tenho aqui um monte de coisa na minha cabeça sobre Pure Storage. Eu preciso ter a visão de um CIO. Porque eu acho que eu tô gastando muito tempo numa coisa aqui E talvez não seja verdade. que não tem valor. E aí o Daniel foi. Chegou lá sábado, 9h30 da manhã. Saiu às 2h30 da tarde. Cara, ele teve uma paciência comigo, velho. Que gratidão eterna pra ele. Eu fiz o quê? Eu fiz a apresentação pra ele. Cara, te lembra daquela primeira versão 14? Ela tinha 50 slides. Eu lembro que ele falou, tá, mas isso aqui não me interessa. Ele, não quero saber disso aqui. ele assistiu, chegou no final, ele disse pra mim, tem 13 slides do que tu mostrou que pra mim interessa, o resto não interessa. Aquela sinceridade normal do Scherer, né? Não me interessa. Como assim, Scherer? Quanto tempo leva para o negócio voltar se eu tiver problema? Acabou! Aí eu digo, tá, mas então eu tenho que parar de falar de storage e falar sobre dado. O que interessa para a empresa, para a entidade, para o CIO, para o gerente de TI? Cara, como é que eu faço isso funcionar bem, sem parar? E se eu tiver um problema, quanto tempo leva para eu voltar? Aí vocês começam a entender que esse tipo de situação, no meu caso lá, como head de tecnologia da Auxiliadora, é isso que traz valor. Uhum. É isso, todo mundo aqui gosta de tecnologia, todo mundo gosta de resolver problema, todo mundo gosta de meter a mão no hardware, é do nosso DNA. Mas, cara, vamos lá, a gente está trabalhando numa empresa, numa corporação. É uma virada de chave, tu tem que entregar resultado. Tu tem que entregar, porque tu é cobrado por resultado. Tu não vai parar no teu cargo se não for cobrado, não entregar resultado. E aí, só que, cara, todo o conjunto de problemas que a gente tem, que não são poucos, porque não é só a história que a gente está falando aqui, não é só recuperação, é fazer o negócio mudar, é sistemas que tem que fazer funcionar, desenvolver negócio. Cara, só que quando tu tira esse peso, eu falo muito por mim, quando eu tirei o peso de... Cara, a gente fez um assessment agora, há pouco tempo, de tecnologia, tá? Um dos itens, claro que segurança, tá? Um dos itens que apareceu muito alto foi a nossa infraestrutura. Porque a gente tinha muita coisa de infraestrutura para ser feito, a gente tinha muito dever de casa para ser feito. Só que no momento que a gente começou a botar a situação da Pure Store, trouxe para dentro de casa, eu tinha 4 sites. A gente transformou em 2. Aí a gente tem que recuperar 4 sites. Não dá. Aí transformou em 2. Pô, então já tem 2 ambientes para controlar. Diminuiu a carga do time de tecnologia que pode olhar outras coisas. São 4 filhos para cuidar, né? Exatamente. Enquanto tem... E assim tu não consegue cuidar de um, né? Rafa, o teu desafio é gigante. Agora, esses caras aqui que compram por licitação, velho. Meu, quanto tempo nós ficamos trabalhando, dando assim, como é que eu vou dizer? Contribuindo com o time do HCPA, para quê? Uma entidade pública tem que comprar sem ferir outros fornecedores. E aí teve um ponto da conversa com o Renato, com o time do Renato, que foi o seguinte, gente, é viável para vocês licitarem alguma coisa que o HCPA precise, sem entrar no detalhe de dizer que o parafuso tem que ser Philips ou Fenda? Porque até então, os editais, eles tinham lá a descrição, eu quero um drive de no máximo tanto. Para quê? Diz o que tu quer. É a melhor solução. Pelo Cara, menor preço. O que o HCPA precisa para atender a demanda, os desafios do HCPA? Deixa que cada fabricante forneça o que ele tem e aí tu faz o quê? Valida para ver se o cara está te oferecendo um negócio viável. O edital deles teve Pure, HP, Dell, mas não sei quem competindo. Não feriu nada. Não é algo impossível de ser feito. Só que, óbvio,
A entidade tem que estar disposta a olhar o que eu preciso, não o PDF do que cada fabricante coloca. Porque cada fabricante, cara, o marketing joga no PDF tudo. E a gente sabe que não funciona. E teve uma coisa legal no processo com a Puri, né? Que foi, tipo, a gente desenhou todo o projeto com a Puri. Tanto que o pregão, o primeiro colocado e o segundo foram revendedores da Puri. Então, eles se batalharam entre eles. Então, para nós, público, isso é muito bom. Ou seja, a gente teve a melhor solução, teve HP, teve Dell, IBM, participaram. Teve uma disputa e teve o que a gente queria, né? Assim, e vocês compraram num preço agressivo pra caramba, né? Sim, mas o que a gente queria? Não era a Puri, a gente não pode querer... aquele objeto. Eu preciso daquele objeto. Daquele recurso. E que a gente falou perfeito, né? Nosso papel como líder, como head, é o que é? Simplificar o ambiente do pessoal. Porque se tu não simplificar, torna complexo, todo dia, que a gente comentou. Mas tu tem que criar formas de simplificar. E tecnologia é para simplificar também, né? A gente tem que usar isso a nosso favor. Então, é isso aí. Só para não ficar repetitivo, mas acho que é... O Boninho tá dizendo que tem que entrar o BBB na sequência. Vai entrar o Big Brother ao vivo, nós temos que terminar. Ah, tá. Estamos estourando o tempo da TV aí. Tá, eu preciso... Vamos fazer as conclusões de fechar o assunto, que a gente falou bastante. Não, só um pouquinho, eu tenho uma questão de ordem aqui. Vai. Eu e o Henrique preparando o material que foi apresentado ontem aqui, aquela apresentação. O Henrique, nós temos que fazer um negócio diferente esse ano. Tá bom. De repente, o Henrique tive uma ideia. Vamos falar sobre o nosso RTO, que é pequenininho. Eu digo, tá, Henrique, e aí o que tu quer fazer? Vou contratar um anãozinho e botar RTO escrito. Ele deu essa ideia. Ele veio aqui ou não? Ele deu essa ideia. Não, e ele voltou para o escritório. Ele voltou para o escritório. Ele voltou para o escritório convencido de que era possível fazer isso. Ele me falou. Tá? Eu não falou, falou. Ele falou, eu não a ideia 2 é essa, ó. Aham. E o RTO, Não, essa aqui ficou melhor. Ficou bom. Pode seguir agora. Não, as conclusões. Então, assim, depois a gente acha. Todos concordamos que a solução da Pure Storage é um storage de próxima geração que permitiu que a gente questionasse funções de backup. E deixou evidente que para fazer uma recuperação instantânea, eu não posso transportar dados. Não tem como, pode. É fisicamente impossível. A plataforma de dados onde eu rodo precisa entregar isso. Tem que fazer Concordamos parte da aqui, plataforma concordamos. do dado. E óbvio, tu tem compliance, tu tem que guardar num tipo de mídia A, B ou C. Cara, isso é compliance, não é operacional. É isso aí. Tu pode ainda ter, eu acho que ainda tu pode ter o archive lá, que a gente falou, para guardar numa nuvem, guardar numa fita, seja como for, tu precisa guardar até porque às vezes é até mais, um pouco mais barato. Puxou o CD. Quero botar o CD no aí tu voltou. Zip drive. Tu vai no CD, tu vai no CD, eu vou no disquete então. RW ou só R? Mas, cara, para operação do dia a dia, cara, não precisa mais. Cara. Não precisa. Não tem porquê, cara. Tu pode ter lá o teu arquivinho guardado numa storage à parte, na nuvem, seja onde for, para guardar e para desonerar até, para não ter que ter no teu ambiente ali dentro. Sim. Ok, mas é aquele backup que tu vai mexer com o tempo, que tu precisa recuperar daqui a 30 dias por um evento. E mesmo assim, olha lá, tá? Eu acho que para o dia a dia da operação não precisa mais. A gente não usa mais na operação do dia a dia. Além disso, vai entregar valor pro negócio, porque o negócio vai te pedir assim, preciso para agora. Cara, tá agora, gente, é menos de 10 minutos essa história. Tá tudo cara. instantâneo, né? É isso. Eu aumentaria na fase toda essa de forma simplificada. É isso aí. Se bobear, é que hoje a gente deixa, também ainda a carga do analista de infraestrutura, mas se tu quisesse até botar isso pro N1, tu conseguiria colocar, tu não coloca para um risco ali. Isso. Mas é muito simples operar, então de forma simplificada tu consegue fazer isso. Muito bom. Aliás, esse é o primeiro item que eu coloco lá na minha descrição de plataforma de dados, é simplificado. Porque se for complicado, não é mais uma plataforma. Exato. É um conjunto de coisas que... É um puxadinho para cada lado, Exato. Um monte de Lego que tu vai encaixando para manter montado. Aí eu volto naquilo porque sustentar tem que ser simples, senão a gente perde o foco do negócio. É aquilo que eu duvidei do Godoy no primeiro dia de Pure, que eu disse, porra, na outra empresa eu tinha 4 produtos para fazer isso.
Como é que tu quer me dizer que agora nesse daqui, num só faz? Sem afetar a performance. E aí o Godoy me diz, não, faz e faz melhor. Eu digo, Godoy, para! Gente, chegamos ao fim do 33º podcast. Queria agradecer de novo a participação de todos vocês. Muito obrigado pelo tempo. Boa conversa. Por mais que deu barulho, acho que a gente conseguiu fazer essa troca. Nossa, teve tudo sempre, hoje aqui, né? Não, e sempre eu acho muito legal isso, porque por mais que a gente brinca, né, diz que não tem o roteiro, o como a gente consegue, em cima de uma frase, passar 1 hora falando e trocando ideia. Isso eu acho sensacional e a gente sempre consegue fazer isso. Obviamente, graças aos convidados, né, de peso e experiência que a gente sempre traz. De peso. Valeu, gente. De peso. Bom peso. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu.